E a quarta chave é sobre priorização de dívidas, né? Como que eu sei qual dívida que eu tenho que resolver primeiro? Eu tenho que resolver todas de uma vez, aí eu tento resolver, às vezes não consigo pagar, é o que a gente mais ouve, né? É. Tento resolver e não estou conseguindo, mas eu não sei qual pagar primeiro, né? E eu não vou dar conta de pagar tudo. E aí a pessoa às vezes acaba deixando de pagar aquela que ela não deveria e que vai trazer uma consequência ali muito séria ali para a vida dela, né? Vai piorar ainda mais. Então, como que é essa quarta chave, que é sobre a priorização do pagamento das dívidas? Uma coisa que eu falo assim, não vai conseguir pagar todas as dívidas de uma vez se você tem múltiplas dívidas. E você precisa escolher qual dívida você mantém pagando, qual dívida você não vai pagar. A gente divide as dívidas por setores. Tem o setor roxo, que são as dívidas bem mais críticas, dando um exemplo, agiota, parentes, dívidas vermelhas, que são dívidas de financiamento, dívidas que têm coisas em garantias que você precisa continuar pagando para não perder, para não ter uma ação. Tá? Aí entra também aí dívida de condomínio, que muita gente ignora, às vezes deixa de pagar por juros baixos e prefere pagar uma de cartão. E o cartão já é uma dívida que tem uma criticidade baixa. Tá? E dívidas de consignado, que as dívidas amarelas que descontam, e as outras dívidas, cartão, cheque especial, etc., de outras dívidas, empréstimos bancários, que é dívidas verdes que podem ser negociadas, podem ser adiadas, vamos dizer assim, a negociação. E dentro disso, quando você divide em setor, tem uma pergunta crucial: o que pior pode acontecer se eu não pagar essa dívida? E aí você traz na consciência, o que a gente faz? Monta uma tabela, faz essa pergunta e divide os setores. Se ela é verde, roxa, e a gente vai entender. E com isso, a gente vai começar nessa primeira análise, entender qual estratégia que a gente vai fazer para negociar, qual dívida vai ficar para depois. Por exemplo, lembra que eu falei do orçamento? Às vezes a dívida faz parte do seu orçamento. Às vezes a pessoa, vamos supor, ela tem uma dívida de cartão, uma fatura que ela não pagou, e ela renegociou isso em 24 vezes de R$ 500. Ela está pagando R$ 500 todo mês naquele cartão que já tem um juros altíssimos. Eu estou falando de uma fatura que virou, não do gasto de cartão, virou uma dívida. O que acontece? Isso está no orçamento dela, esses R$ 500. Então, na hora da priorização de dívidas, a gente revisita isso e libera mais orçamento para ela. É muito mais prático deixar essa dívida um pouquinho para depois e focar numa dívida, de repente, um condomínio, que se você não pagar pode ter consequências graves, aí até, né, de execução, etc., de imóvel, né, ou travar conta, é muito, assim, muito penoso. E às vezes você não está pagando, você está preferindo pagar a dívida de cartão do que pagar uma dívida de condomínio. Quer dizer, você fez uma escolha errada pela falta de conhecimento. E aí você consegue dar margem para resolver e liberar o orçamento, entendeu? Então a priorização seria qual dívida que eu pago primeiro, qual ordem que eu pago primeiro. Aí na internet tem muita desinformação. Hoje mesmo eu vi um post de uma pessoa que colocou assim: você deve pagar as dívidas de maior de juros. Se você for por isso, você se dá mal. A priorização, a gente ensina você a fazer a maneira correta de acordo com o que você tem de dívida. Isso varia de cada pessoa. Não é uma fórmula que você vai pegar na internet, gente. Isso aí é o pior erro.